Eu sou Marina Costa e hoje vou compartilhar os capítulos 10, 11 e 12 de Gênesis. O capítulo 10 inicia com a origem dos povos após o dilúvio. Os descendentes de Noé que são Sem, Cã e Jafé. O recomeço da história da raça humana, o recomeço da história da humanidade. Vemos o quanto as genealogias possuem um papel fundamental nas Escrituras, nos fazendo compreender melhor alguns relatos da Bíblia. Vimos no capítulo anterior que Noé proferiu uma maldição sobre seu filho Cã, uma profecia acerca de suas gerações. Cã então gerou Cush, Misraim, Fute e Canaã. Em destaque temos um descendente de Cã. Ganhando mais destaque ainda foi Nimrod, filho de Cush, que significa revolta, o que indica a sua rebelião contra Deus. Diz assim os versículos 8 e 9. Cush gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, por isso se diz valente como Nimrod. E no versículo 10 vemos que o princípio de seu reino foi Babel, de onde originou então a Babilônia. Nimrod também edificou a cidade de Nínive, na Assíria. Da linhagem de Cã nasceu Canaã. Babilônios, assírios e cananeus foram declarados inimigos do povo de Deus. E dos descendentes de Canaã, dos versículos 15 a 18, nos diz assim: Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Éter, como também os Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus e os Amateus, todos também inimigos declarados do povo de Deus. Assim como a descendência de Caim trouxe trevas às gerações, da descendência de Nimrod vai dar início a mais uma linhagem corrupta, né? As atitudes de Nimrod levaram muitos a andar por caminhos longe do Senhor. Vemos claramente as consequências de escolher andar na contramão das ordenanças do Senhor. Muitos sofrerão com as consequências, acabam afetando não somente a ele mesmo, mas atinge aos da própria família. Quando Deus nos orienta a seguir por um caminho, andemos por ele. Quando ele disser não, aceitemos e obedeçamos. Tudo que vem de Deus é a melhor escolha a fazer. Da geração de Sem surgiram aquele que Deus o chamaria de seu amigo, como está em Isaías 41, versículo 8, que seria Abraão, né? Abraão. E também Sem foi antepassado de todos os filhos de Éber, versículo 21. Éber, de onde sairia a linhagem dos hebreus. Que legado estamos deixando para as nossas futuras gerações? Como nossas escolhas têm afetado aqueles que mais próximos estão de nós, a nossa família? No capítulo 11, vemos sobre a Torre de Babel. Logo no início já nos diz que no mundo todo havia uma só língua e um só modo de falar, versículo 1, onde o povo quis ser Deus, quiseram se tornar famosos, porém eles achavam que Deus não estava vendo. E sabemos que o nosso Deus tudo sabe e tudo vê. E ali o Senhor desceu e fez com que confundisse as línguas de todos, para que não entendesse mais uns aos outros, e dali todos eles se espalharam então por toda a terra. Até esse capítulo vemos então a história primitiva, né, da humanidade. E dentro desses capítulos de 1 até o capítulo 11 estão a criação, a queda, o dilúvio e a Torre de Babel. E a diversidade de idiomas, versículo 9, foi então uma consequência do pecado que faz separação não somente entre o homem e Deus, né, como seus próprios semelhantes. Imagina a tremenda confusão que houve naquele dia, milhares de línguas diferentes, ninguém entendia uns aos outros, reconhecendo que foi o poder de Deus que fez aquilo. Por outro lado, a descendência de Sem frutificou para a glória de Deus. As gerações que se seguiam proporcionaram a geração então de Abraão, um homem, o patriarca, né, que será conhecido como o pai da fé.
Abraão era neto de Naor. Naor foi o pai de Terá, que foi pai de Abraão, que aqui ainda é Abrão, versículos 22 a 26. Os habitantes de Babel tiveram que procurar reconhecer a voz daqueles que falassem seu idioma em meio a uma multidão, em que todos falavam ao mesmo tempo. Abraão, diferente deles, reconheceria a voz daquele que criou os idiomas e numa audiência particular com o Senhor. Quando depositamos a nossa confiança nas vozes desta terra, o resultado sempre será confusão e decepção. Dos versículos 27 ao 32, vemos então a história da família de Terá, pai de Abraão. Ele diz assim, que Terá então saiu de Ur dos Caldeus e foi em direção a Canaã. Só que no meio do caminho, o irmão de Abrão, chamado Arã, morreu. E Terá, seu pai, não consegue lidar, então, com a morte do seu filho. E o que ele faz? Ele para no meio do caminho. Ali ele funda uma cidade no meio do deserto chamada de Padã Arã, em homenagem ao seu filho Arã. E ele não segue mais as orientações de Deus para ir, então, para Canaã. Do capítulo 12 até o capítulo 50, nós vamos observar que o Senhor não mais vai falar sobre a origem dos povos. O Senhor agora irá escolher para si um povo que será identificado e chamado pelo seu nome. No versículo 1 e 2, podemos ver esse encontro lindo de Deus com Abraão. E ele diz assim, então o Senhor disse a Abrão, saia da tua terra, no meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Versículo 3 ele continua, abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Resumindo, Deus disse a Abrão aqui, saia de sua casa, do meio de sua parentela, porque o seu pai empacou. Ele não entendeu o chamado, seu pai não conseguiu lidar com as percas da vida. Quantas vezes eu e você paramos no meio do caminho? Quantas vezes interrompemos projetos, sonhos? Quantas vezes estacionamos o nosso sonho e não prosseguimos? Porém, um homem chamado Abrão resolveu ouvir a voz de Deus e obedecer, e ali o destino espiritual do patriarca seria traçado. E através desse encontro entre Deus e Abrão, mudaria completamente a vida dele, a vida de Abraão. Podemos ver algumas promessas de Deus a Abrão, se ele, tão somente obedecessem a sua ordem. A primeira promessa foi, de ti farei uma grande nação. A segunda foi, eu te abençoarei. Terceira, eu engrandecerei o teu nome. Quarto, sê tu uma bênção. Aqui o Senhor não está dizendo a ele, seja uma bênção onde eu te enviar. Não, ele disse, sê tu uma bênção. E a quinta, eu abençoarei a quem te abençoar. Sexta, eu amaldiçoarei a quem amaldiçoar você. E a sétima e última promessa foi, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abrão creu em Deus e, como resultado de sua fé e de sua obediência, ele foi abençoado por Deus. E hoje, através dessa obediência, Deus tem levantado um povo, uma semente santa. Somos a semente de Abrão e de Cristo, herdeiros da mesma promessa. Você também tem de Deus promessas de bênçãos e prosperidade. Deus está convocando um povo para uma jornada espiritual, a fim de que você deixe para trás as suas dúvidas, os seus temores e dê um passo de fé e obediência para tomar posse de tudo que Ele tem reservado para nós. Através dessa história maravilhosa que é a vida de Abrão e que estamos embarcando, neste momento, podemos aprender que não devemos depender de ninguém para ser bênção. A ordem é ser bênção em todos os lugares e para todos à nossa volta.
E para isso, nós precisamos possuir algumas características que podemos retirar do próprio patriarca. Temos que ser íntegros, que significa que devemos ser inteiros, buscar a Deus de todo o nosso coração. Temos que ser obedientes, obedecer não é fácil. Muitas vezes é preciso fazer a vontade de Deus sem mesmo entender. Ser perseverante. Há momentos que tudo contribui para que desanimamos, e nos fazer desistir. Será preciso muita persistência. E é isso, quando somos uma bênção, tudo o que temos e fazemos também é abençoado. E o que vemos aqui, que onde Abrão ele parava, ele armasse a sua tenda, ali ele edificava um altar ao Senhor, reconhecendo ao Senhor e invocando o seu nome. Versículo 7 até o 9. O primeiro altar levantado então ao Senhor neste momento. Mas apesar de sua fidelidade a Deus, ele também, como homem, estava sujeito a falhar. Ao fazer então uso aqui de uma meia-verdade, Abrão colocou em risco a própria vida e do seu casamento. Sarai era sua esposa e também a sua meia-irmã. Lembrando que nesta época ainda era permitido esse tipo de casamento entre parentes. Sarai estava com 65 anos nesta época, mas a expectativa de vida era outra. Ela esbanjava uma encantadora beleza. Ela era muito bonita e formosa. Versículo 11. Abrão então temeu assumi-la como esposa e disse que Sarai era sua irmã, a submetendo a ser levada para a casa de Faraó. Versículo 15. Mas as misericórdias do Senhor foram maiores do que o medo de Abrão, que teve sua mulher de volta após lançar juízo sobre a casa do rei do Egito. Versículos 17 até o 20. Quantas vezes eu e você frustramos os propósitos de Deus em nossas vidas porque deixamos de invocar o seu nome e olhamos para as dificuldades que nos cercam. Em cada lugar onde chegava, Abrão edificava um altar ao Senhor, mas no Egito foi diferente. Ele não confiou na boa mão de Deus. Erguemos todos os dias um altar de adoração ao único Deus em todas e quaisquer circunstâncias das nossas vidas.